Olá, meus alunos, bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Margarete Werneck. Para quem está matriculado na Faculdade Sudamérica, procure no seu material o título Outras Vias de Integração. Tenha em mente todos os conteúdos que nós já vimos sobre metabolismo até o momento. Revise os conceitos e a estrutura e a função da mitocôndria. Além disso, revise também a via de respiração celular, desde a glicólise, passando pela formação de acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Hoje, nós vamos dedicar a aula ao estudo de outras vias metabólicas, outras formas de produção de energia na célula que de alguma forma convergem, confluem para a via glicolítica. No seu material tem um esquema do mapa metabólico. Ele demonstra todas as reações bioquímicas genéricas que ocorrem numa célula. Você vai perceber por esse esquema disponível no seu material que a via glicolítica ocupa uma parte central desse mapa, para onde convergem, para onde se encontram muitas outras vias. A primeira via que nós vamos comentar hoje é a glicogenólise. Procura lá em cima na página do seu material esse termo, glicogenólise. A glicogenólise é o processo pelo qual o glicogênio é degradado em moléculas de glicose. O glicogênio é um carboidrato de reserva das células animais. Ele é composto por inúmeros resíduos de glicose. Quando ele é quebrado, muita glicose vai para a corrente sanguínea. É dessa forma que as células e o organismo conseguem manter os níveis séricos de glicose, a glicose que circula no sangue, em níveis aceitáveis para que neurônios e hemácias continuem funcionando. A glicose, vocês já sabem para onde ela vai. Ela vai produzir energia através da via glicolítica. Se por um lado a degradação do glicogênio oferece energia na forma de glicose para o funcionamento das células, em outras condições, em outro momento, quando há glicose disponível, o glicogênio é recomposto dentro das células musculares e hepáticas. A reestruturação do glicogênio, a recomposição das reservas de glicogênio é importante para que o organismo tenha como se defender e se sobreviver em um outro período de jejum prolongado. A próxima via que a gente vai comentar é a neoglicogênese. Procura lá no seu título esse nome, neoglicogênese ou gliconeogênese. Glico quer dizer glicose, neo quer dizer nova e gênese quer dizer origem. A célula faz glicose novamente a partir de precursores, como corpos cetônicos e cadeias carbônicas de aminoácidos. A gliconeogênese ocorre quando a baixa de glicose no sangue, quando as reservas de glicogênio muscular e hepático já foram consumidas e a célula ainda precisa de energia para executar algum trabalho, para atender alguma demanda. Então, o que acontece? Por um lado, a célula precisa sintetizar novamente a glicose para que essa glicose retorne à via glicolítica funcionar. A via glicolítica, a glicólise, é contrabalanceada pela gliconeogênese. A ocorrência de uma via impede a ocorrência da outra via. Se a glicólise degrada e tem glicose para ser degradada pela glicólise, a via gliconeogênese não ocorre. E assim, o oposto também é verdade. Se não há glicose para ser degradada pela glicólise, a via de gliconeogênese é ativada. Essa via de gliconeogênese, de sintetizar a glicose novamente, é importante para a manutenção dos níveis séricos de glicose em patamares aceitáveis,
para que os neurônios e as hemácias continuem sobrevivendo, os tecidos vitais do organismo continuem sobrevivendo. A terceira via que a gente vai falar é a degradação dos aminoácidos, com fins de produção de energia. Essa degradação dos aminoácidos para a produção de energia metabólica pode acontecer de maneira fisiológica, em alguns momentos em que a gente tem uma ingesta proteica muito elevada, ou então quando o organismo passa por algumas etapas do metabolismo que demandam essa energia das proteínas, ou então de maneira patológica, quando as proteínas celulares vão sendo consumidas, quando, por exemplo, o organismo está em estado de inanição, por alguma privação de calorias, por alguma privação de ingesta alimentar. Como é que ocorre a degradação dos aminoácidos? Os aminoácidos são moléculas que têm um grupamento amino de um lado e um grupamento ácido carboxílico do outro. Para ser degradado e produzir energia, os aminoácidos têm essas duas partes da molécula separadas. O esqueleto carbônico do ácido carboxílico, a cadeia lateral dos aminoácidos, vai ser encaminhada para a produção de energia diretamente, pela via de degradação dos carboidratos. Alguns aminoácidos são chamados aminoácidos glicogênicos, quer dizer que o seu resíduo, o seu esqueleto carbônico vai ser encaminhado direto para a neoglicogênese, para a síntese de novas moléculas de glicose. Por outro lado, tem outros aminoácidos que são chamados aminoácidos cetogênicos. Esses aminoácidos cetogênicos vão ter o seu esqueleto carbônico encaminhado para a formação de corpos cetônicos, que depois são convertidos a acetilcoenzima A, que vai dar seguimento ao ciclo de Krebs, com o mesmo rendimento energético que a gente já estudou anteriormente. O grupamento amino, por seu lado, é convertido a um produto que é chamado de amônia. A amônia é altamente tóxica para as células dos mamíferos e humanos. Para se ver livre dessa toxicidade, as células transformam amônia em ureia, numa via metabólica acessória chamada ciclo da ureia. Quando a gente fala que uma via é chamada de ciclo, vocês já sabem que um intermediário que é utilizado durante o ciclo é recomposto nas suas últimas reações. Então é isso que acontece com a ureia. São 5 passos para formar a ureia, que utilizam vários intermediários. E um dos intermediários que está lá esquematizado no seu material é recomposto na última reação. A quarta via que a gente vai falar, que também converge para a via glicolítica, é a beta-oxidação dos ácidos graxos. Ácidos graxos são armazenados nas células animais na forma de triacilgliceróis ou triglicerídeos. É uma molécula de glicerol esterificada com 3 moléculas de ácido graxo ou ácido gordo. Essas moléculas também são quebradas. O glicerol vai para um lado, vai para uma via, vai ser encaminhado para uma via, e os ácidos graxos vão ser encaminhados para outra via. O glicerol é um álcool que facilmente é convertido a gliceraldeído, que depois de fosfatado segue a via glicolítica normalmente. Vai formar grupo acetil e vai dar seguimento ao ciclo de Krebs e à cadeia respiratória. Os ácidos graxos são degradados com reações repetitivas que vão quebrando as ligações e liberando carbonos 2 a 2. Uma molécula muito conhecida nossa que tem 2 carbonos é o grupo acetil ligado à coenzima A. Então, a cada rodada da beta-oxidação são liberados 2 carbonos do ácido graxo. Esses 2 carbonos são ligados à coenzima A e vão dar seguimento ao ciclo de Krebs e ao aproveitamento energético
na cadeia respiratória, conforme nós já estudamos na via glicolítica. A energia produzida pela degradação dos ácidos graxos é muito elevada. Peso por peso, se a gente for considerar o mesmo peso de ácido graxo, o mesmo peso de glicose, o aproveitamento energético das moléculas de ácido graxo, dado o número de ligações químicas entre carbonos e carbono e hidrogênio, a gente tem um aproveitamento energético de 2,5 vezes maior do que o aproveitamento do mesmo peso em glicose. O que acontece é o excesso de degradação de ácidos graxos. Em condições normais, em indivíduos que têm um metabolismo que funciona normalmente, a formação de uma grande quantidade de grupo acetil não tem problema algum. O problema é quando o organismo tem alguma patologia que acaba dando origem a corpos cetônicos. Corpos cetônicos são formados a partir da ligação de um grupo acetil que tem 2 carbonos com outro grupo acetil que também tem 2 carbonos, dando origem a uma molécula chamada aceto-acetato. O acúmulo de corpos cetônicos, aceto-acetato, no organismo é indicativo de que o metabolismo de ácidos graxos está acentuado, de que a glicose não está conseguindo entrar nas células. É uma característica, por exemplo, dos pacientes que têm diabetes descompensada. Outros exemplos da cetoacidose vocês vão ver no material de vocês. Tá lá, tudo esquematizado direitinho. O que acontece é que quando ele acentua muito, é indicativo de que o indivíduo está queimando muita gordura, pouca glicose e que isso está prejudicando o organismo. Ótimo! A gente pode então pensar que a gliconeogênese, a glicogenólise, a degradação de ácidos graxos e a oxidação de aminoácidos todos convergem em algum ponto para a via glicolítica. Essa é uma demonstração de que o metabolismo é sim econômico, equilibrado e muito bem regulado para que isso aconteça. Dê uma olhada no mapa. Para fechar, eu queria lembrar vocês dessa complexidade, dessa interação entre uma via e outra. Todos os conteúdos que nós vimos desde o início dessas aulas pelos vídeos até esse momento estão conectados. A gente estudou conceitos em metabolismo, a gente estudou a via creatina fosfato, depois nós entramos na via de degradação da glicose, glicólise, formação de grupo acetil, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Indiretamente, todas essas vias que nós vimos hoje contribuem para a via glicolítica. Com essa aula de hoje, a gente encerra a nossa proposta que estava explícita na nossa ementa para estudo do metabolismo celular, ok? A gente encerra a aula de hoje agradecendo muito porque você assistiu a minha aula até o final. Deixe o seu like, curta o canal e ative o sininho para sempre receber as nossas novidades. Até a próxima. Tchau!